De volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui conosco ao vivo. Deixa eu ver se é bom dia, boa tarde. Bom dia. Bom dia, Paulo. Ainda bom dia? É, ainda bom dia. Você vê, Reginaldo Bastos está de férias, Sim. mas ligou de manhã para o departamento aqui de jornalismo, antes de você chegar. Sim. Eu quero Paulo Roberto hoje em Anchieta de camisas azuis. Eita, Aí, tá vendo aí? as figurinistas disseram, camisa azul para os dois. Aí e ele é... Não, ele é quem manda. Esse assunto aí ele é quem com ele manda. mesmo. A última vez que a gente estava reunido aqui, o doutor Dalton Gadelha disse, obedeçam a Reginaldo. É, exatamente. Reginaldo é quem dá as E ordens. essa área aí do figurino aí é com ele mesmo. É com ele. Só quer ser bem, né? O Clodovil, né? Clodovil. O velho Reginaldo. Mas, meus amigos, brincadeira à parte, Brasília vai comemorar amanhã os seus 63 anos de inauguração. A capital foi uma cidade planejada e inaugurada lá em 1960, nesse clima que nós estamos acompanhando desde ontem. Você lembra que no dia seguinte ao 8 de janeiro, no dia 9 aqui, Sim. eu disse que ninguém se aproxima de de um daqueles imóveis sem que haja conivência de alguém. Sim. A última vez que eu fui a Brasília de carro, eu fui parar em frente ao Palácio do Planalto para fazer umas fotografias. E há determinados momentos do dia e alguns dias que os carros, inclusive os ônibus, o transporte coletivo, passa ali no pé da rampa do Palácio do Planalto. Em outros dias eles bloqueiam com aquelas grades porque tem solenidade, o presidente se encontra no local, tem uma visita de uma autoridade internacional, aí você não pode passar ali. E quando eu parei o carro, chegaram 3 militares imediatamente mandando tirar e orientando, dizendo onde é que podia ficar. E como é que aquele povo chegou, todo mundo ali no palácio e entrou? É, no mínimo estranho. Lula tem razão quando diz que alguém facilitou. Estava escrito nas tábuas de Moisés que alguém poderia ter facilitado. E alguns fizeram corpo mole, outros facilitaram ou pecaram, né, por omissão. O fato é que o ministro caiu, o ministro Gonçalves Dias, porque Lula perdeu a confiança nele. Tinham mostrado imagens de todas as câmeras, menos de uma. E nos bastidores, o que os colegas dizem é que Lula perguntou, e a imagem dessa câmera que pega mais ou menos aqui? Disse, não, essa aí não gravou, foi o que o ministro disse a Lula. Agora aparece a imagem exatamente dessa câmera, e a gente fica perguntando aqui, quem vazou para a CNN, hein? Minha gente, sempre tem alguém vazando. Do jeito né? que vazaram aquelas imagens de Sérgio Moro, vazaram agora essas imagens. Impressionante. É. O fato é que esse negócio de imagem é sempre um dia vaza, Um dia vaza. Só não vazou até hoje, a gente não sabe direito, porque não tinha internet como hoje, aquela história daquela turica que deu em Ronaldo numa final da Copa. Lembra daquele negócio? Sim, até sim. hoje não tinha celular como hoje, né? Exatamente. Mas alguém um dia vai abrir a boca e vai contar aquilo ali. Estranho. Como é que foi? O fato, meus amigos e minhas amigas, é que Brasília virou de cabeça para baixo. O governo já aceita a CPMI. Agora há pouco, o ministro Alexandre Padilha deu uma entrevista coletiva e disse que o governo agora quer a CPMI porque vai ser um tiro no pé da oposição. O fato é que a bronca é grande e esse acontecimento não foi bom para o governo. Caiu o primeiro-ministro de Lula de uma forma que ele não queria. Exatamente. E esse tipo de coisa sempre arranha. Arranha. Vamos à agenda do presidente da República de hoje? Lula tem uma agenda que cumpre desde as 9h30. Uma cúpula virtual com as grandes economias sobre energia e clima. Acho que a ministra Marina Silva deve estar com ele. Agora acontece a cerimônia para a liberação de recursos às entidades filantrópicas, Santas Casas de Misericórdia, alguns hospitais filantrópicos pelo Brasil. Esse pessoal vem reclamando muito também. 15h ele vai bater um papo com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Trudeau fala inglês e francês, mas não fala português. Sim. E Lula só fala português. Então vai ter que ter tradutor de um lado, tradutor do outro. Tradutor. E 10h Lula resolveu viajar para Lisboa ainda hoje. Eita. A viagem seria amanhã. Ninguém sabe se por conta desse quiprocó todo ou se para se adaptar melhor ao fuso horário. Lula resolveu embarcar hoje às 10h. 10h, nós já teremos 2h em Portugal. Então ele vai chegar em Portugal no horário de lá, 8, 9h. Não tem compromisso oficial na sexta-feira, só a partir de sábado. E Lula vai a Lisboa, tem encontro com o primeiro-ministro, com o presidente. Aí você vê o cumprimento dele com Geraldo Alckmin na última viagem, que deve se repetir hoje. Vai à cidade do Porto, onde tem também uma solenidade. E depois volta para a capital, Lisboa, de onde segue para Madrid, na Espanha. Nessa passagem agora por Portugal, haverá a entrega daquele prêmio Camões, que será outorgado ao artista brasileiro Chico Buarque, de Holanda, já há algum tempo, acho que em 2019,
e Bolsonaro não quis ir lá assinar para entregar o diploma, porque esse diploma é assinado pelo presidente do Brasil e pelo presidente de Portugal. Aí Lula disse agora, Chicão, vamos lá. Ele chama Chicão, né, porque tem intimidade com Chico Buarque, e Chico Buarque receberá esse prêmio. Quem viaja com Lula? Alguns ministros foram chamados, entre eles Margareth Menezes. Vai de novo. Eita. Ela foi para a China e para os Emirados Árabes Unidos. Lula gostou muito das canções que ela interpretou no avião, vai anima a viagem, né? Batendo papo e tal. Então Lula viaja hoje, só volta no dia 26 e na outra sexta, né? Sim. No meio da semana. E depois ele tem a viagem da coroação do rei da Espanha em Londres, na Inglaterra. Muito bem. Aliás, Londres recebe outra vez muitas autoridades brasileiras. Ontem eu vi nas imagens pelo menos 3 senadores. O presidente do Senado e do Congresso, estava lá, o Rodrigo Pacheco, participou. É um evento feito por João Dória, aquele mesmo que o João Dória já fez em Portugal, já fez em Nova York, ele e o filho. Vi também Davi Alcolumbre, grande presidente da CCJ, do Senado brasileiro, e a paraibana Daniela Ribeiro. Estava lá também participa desse evento na capital londrina. Aquele fog londrino. Semana passada, Campina amanheceu assim com aquela garoa, aquela cerração, né? Aquilo é muito comum. Aquilo é muito comum em Londres. Se você olhar assim o Big Ben, contemplar aquelas coisas todas. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus os 100 primeiros denunciados pelos atos do dia 8 de janeiro. O relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, claro que votou para que essas pessoas se tornem, sentem no banco dos réus, e vários ministros acompanharam. Fachin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia votou também, e, por último, Luiz Roberto Barroso. Então, já tem 6 votos para que esse pessoal todo se torne réu. E o que se especula em Brasília é que haverá unanimidade dos 10 ministros, hoje nós temos 10, por quê? Porque a casa deles foi atacada no dia 8 de janeiro e parece que o ministro não perdoa não, essa situação. Muito ruim para o pessoal que esses votos dos ministros ocorrem no plenário virtual e semana que vem já deve começar o julgamento das primeiras 100 pessoas. E o que lhes espera não deve ser muito bom. Você viu que Procol ontem na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados? Sim, rapaz, foi confusão. Eduardo Bolsonaro com o Dionísio Marcon, que é um deputado petista, porque o petista achou de dizer que a facada no ex-presidente Bolsonaro foi fake. Meu amigo Eduardo levantou de lá, partiu, soltou os cachorros em cima do colega. Não agrediu porque a turma do Deixa Disso segurou. Mas ele disse que ia dar um tapão no outro. E as palavras ditas a gente não pode nem repetir aqui, porque foi negócio de censura 21. Não foi nem censura 18. Aliás, percebeu que toda reunião agora das comissões da Câmara tem confusão. Rapaz, está um nível de discussão muito baixo, o nível de discussão e também um nível de enfrentamento, de confronto preocupante. Né? Muito preocupante. Que não tem sentido, isso tem que resolver. E o problema todo... A eleição passou. O problema todo é que há provocações de um lado e do outro. O pessoal não baixa a bola, não deixa a poeira, ficam querendo apagar incêndio com gasolina. Aí, meu amigo, alguns aceitam determinadas provocações, relevam, deixam para lá, outros não. E aí, se você se coloca no lugar de Eduardo Bolsonaro, alguns dizem, ele tem razão, o pai foi citado e tal. Mas ali não era a casa dele, ele não estava na sala, no sofá da casa dele para fazer aquilo. E outros acham que o petista tem razão em fazer esse tipo de provocação. É uma coisa que depõe contra o nosso Congresso Nacional. E cadê o Conselho de Ética numa hora dessas? Pois é, o vergonhoso é porque é dentro do Congresso, né? Esse é o vergonhoso. Se diante das câmeras aquilo ocorre, você imagina nos bastidores, né? Imagina. Como dizia Juarez Amaral, nos bastidores do mundo artístico. O que é que não deve ocorrer? Pois bem, no plano paraibano, o PSB, partido do governador João Azevedo, continua a todo vapor nas articulações para conseguir novos filiados. O último balanço mostrava 73, 75 prefeitos. Hoje, dizem que já tem mais de 100. Para quem tinha 5, parece, né? Imagina. Tem mais de 100. E aqui em Campina Grande, o último que deve ser anunciado como novo filiado é o vereador Anderson Pila, que é do MDB, do senador veneziano Vital do Rego. Como veneziano foi para o lado de Cunha Lima, Pila disse não vou, o governador chamou, conversou, Ronaldo Guerra, Nonato Bandeira, e já houve a nomeação da esposa do vereador para um cargo na Secretaria de Saúde. Começa logo por aí. Então já viu como é que é, né? Dizem que essa coisa de adesão ao governo é como água de morro abaixo, não tem quem segure.
como diz o doutor Renato Gadelha, vai por gravidade. Não tem como. Uma onda. A gente se elege na oposição, 2 meses depois já é situação. Não tem jeito. Toda a vida aconteceu e não será a última vez. Campina Grande, nós já mostramos aqui no jornal, o prefeito Bruno Cunha Lima, o secretário de Saúde, anunciando aí a ala pediátrica do Pedro I. Campina realmente precisa disso. Sim. Porque as demandas são enormes e o novo hospital vai sair daqui a algum tempo. A gente vê aí uma foto, um flagrante da ala. Pedro I já funcionando, vai atender e pode ter certeza de que vai encher, porque criança e adolescente, sobretudo de gripe, com essa mudança de clima, essa coisa toda. Tem uns períodos que já viu. Né? Não para de acontecer. Vamos à boca maldita de hoje? Eita, essa daí você já ensaiou ontem. Ensaiei ontem, porque desde ontem de manhã passaram para mim. Os bastidores da escolha do nome do ginásio de esportes, que terminou sendo Meninão. Sim, ginásio Meninão. Sabe como é que foi, não? Cássio Cunha Lima era o prefeito, uma reunião de vereadores da sua base para vamos nominar esse novo ginásio de esportes. Em João Pessoa, o governo do estado está construindo um, lá vai ser Ronaldão. Rapaz, e aqui? Que nome a gente dá a esse ginásio de esportes? Diz o nome completo aí de Cássio, Cássio Rodrigues da Cunha Lima, mas ninguém fala Rodrigues, é Cássio Cunha Lima. Aí saltou um vereador e disse, Cação. Sim. Não, Cação é feio demais. É muito feio, não dá certo não. Cação com cedilha é um peixe, né? O nome do meio, Ave Maria, esse aí no aumentativo vai dar gozação. Não, já imaginou? Cunha no aumentativo Cunha não dá. no aumentativo, vai ser gozação no Brasil todo, não dá certo não. Mas Lima, ginásio Limão, também é feio. Não dá certo. Não dá certo não. Aí disse, saltou Pimentel Filho, que era da base na época, já sei. Já captei, amado mestre, a mensagem que chegou do além. Qual foi? Como é que Cássio é conhecido? Não é o menino de Ronaldo? Meninão. Pronto. Aí eu disse, não, bota menininho. Eu disse, não, meninão. Menininho vai ser uma coisa, um maracanãzinho, aí não. Aqui é meninão. Tudo em Campina é maior do mundo, né? Grande, aí tem que ser meninão, pronto. Queriam botar o nome do meio no aumentativo. Esse não dá certo de jeito. E os caras apostaram isso lá no calçadão. É coisa de quem não tem o que fazer, né? Muito bom. É a cara de Campina. A cara de Campina. Coisa de Campina Grande. Amanhã eu não estarei aqui. Sim. Estarei de folga naquela reunião que você me escalou. Exatamente. Vou conversar com o pessoal, fazer projeções para o futuro. Muito bem, tá muito certo. E agora eu pergunto a Paulo, feriadão, você não quer ir para a praia? Não. Aí ele disse, não gosta de praia não. Olha, o nosso saudoso colega Edivaldo Gouveia, maior plantonista esportivo com o qual eu trabalhei, ele adorava praia. Eu fui algumas vezes com ele. Só que Edivaldo Gouveia, depois que tomava umas 3 doses de uba-uba e mais uns 5 copos de cerveja, aí ele via aquele pessoal passando, né? Aí ele queria abraçar todo mundo. Eu não pode, Edivaldo, você tem só que olhar, não contemplar pode, agora tocar, pegar, dá problema. Eu, quando vou à praia, eu fico numa barraquinha daquelas, num quiosque, só olhando o pessoal passar assim, para limpar a vista, mas eu não molho nem o pé. Não boto nem o pé na areia, não gosto. Eu também gosto de sombra e água fresca, não gosto Uma cervejinha por ali, uma aguinha de coco, né? Aqueles cocos lá de Souza. Sim, que muito bom. O doutor Dalto Gadelha trazia, faz tempo que ele não traz, né? Coquinho de Souza, aí dá para ir. Muito bom. É isso, verdade. Então, bom feriado, a gente se encontra na segunda por aqui. Eu estou aqui amanhã, mas na segunda a gente se encontra. Valeu, Paulo. Bem, vamos a Brasília saber outras notícias da capital federal, direto de Brasília, Napoleão.